Boa noite, gente. Eu sou a Cat Komorek. Hoje a gente vai fazer uma palestra aqui sobre dados, sobre como que você pode ser seu maior inimigo se você ignorar alguns dados, tanto no seu negócio, quanto na empresa onde você trabalha, enfim. Então, quem quiser ouvir melhor, puder sentar mais aqui na frente. Convido quem estiver aí do lado também para poder participar aí, para a gente encerrar essa Campus Party no primeiro dia bem bacana. E essa palestra a gente quis trazer, muito obrigada aí, a gente quis trazer porque é algo que a gente vivenciou muito ao longo desses anos, tanto trabalhando como CLT ou empreendendo. A gente viu que tanto empreendedores ou até gente da área de dados mesmo acaba ignorando um pouco algumas questões. Bom, atualmente eu trabalho na parte de ecossistema de inovação dentro de uma empresa da Trinos, fazendo com que a Trinos esteja presente mais no ecossistema de inovação, tanto internamente quanto externamente, só para dar um contexto para vocês. Também já trabalhei com Product Research, que é pesquisa para produtos digitais, além de empreender na área de pesquisa mais voltada a pesquisa de mercado, enfim, desde 2018. E com vocês a Cacá, que eu gostaria que já apresentasse também. Oi, gente, eu sou a Cacá. Eu sou designer por formação e hoje eu trabalho como designer de produto, junto com a Cat. Já trabalhei como diretora de arte, já trabalhei com um monte de coisas, como freelancer também, aprendi muita coisa nesse meio do tempo. E uma das principais coisas que a gente notou na hora de escolher esse tema é porque, além de ser muito dito, né, todas as pessoas falam sobre dados, sobre ter dados, trabalhar com dados e tal, mas ainda existe um certo peso no assunto, sabe? Parece que é complicado, mas não precisa ser, não necessariamente. Exato. E assim, para a gente poder começar de fato, aqui é mais um bate-papo, então se a gente vai falando baixo, pode avisar que a gente fala mais alto, a gente entende aí que tá difícil entender. Mas eu queria saber da grande galera que está aqui comigo, quem que é CLT, só para a gente entender. Quem que é empreendedor, trabalha por conta própria aí. Então temos meio a meio, então a gente vai tentar trazer exemplos dos dois campos aí, beleza? Aí. Primeiro a gente tem 2 disclaimers para falar para vocês, só para a gente colocar todo mundo na mesma página. A primeira é sobre dado quantitativo e dado qualitativo, né? Tem gente que vai conhecer, tem gente que não. Então, dado quantitativo, a gente se apega mais a números, ele é a quantidade, ele é mais exato. A gente vai conseguir medir ele exatamente o que ele é, conseguir fazer cálculos a partir dele. E o dado qualitativo? O dado qualitativo ele é mais subjetivo, ele tem mais a ver com profundidade, com subjetividade. Você consegue obter ele a partir de observações, por exemplo. Ele não é numérico, ele é geralmente... pode ser atrelado a sentimento, por aí. Atrelado a sentimento. Percepção. Então, se a gente pegasse aqui, ó, vocês 3 aí, assim, se você tá feliz, você tá triste e você tá triste, qual que é a média de sentimento de vocês? Não tem como dizer isso, entendeu? Então, é por aí que a gente vai para dado qualitativo. A nossa palestra não tem como objetivo falar sobre essas 2 métricas, mas como elas são as mais comuns, a gente deixou aqui só para deixar contextualizado, que é o NPS e CSAT. Para quem não conhece, o NPS é o Net Promoter Score, que ele mede a taxa de pessoas que são promotoras ou detratoras do seu negócio ou serviço. E o CSAT... ele acompanha aí o quanto que a pessoa está satisfeita. Se alguém tiver dúvida, depois quiser trocar uma ideia, porque a gente sabe que o pessoal usa meio mal, sinceramente, CSAT e NPS, principalmente o NPS, mas não é disso que a gente está se tratando. Se vocês não utilizam ainda um dos dois, a gente sugere, né, pesquisar, mas bora de fato para a palestra. Boa. Bom, aqui a gente trouxe um exemplo de uma empresa que vocês já podem ter passado, ou vocês passam, ou é o próprio negócio de vocês, mas enfim, infelizmente, felizmente é bem normal. Essa empresa, ela começou já tem um tempo, e ela começou ali na tora. Ela era especialista no que ela fazia, começou ali, juntou uma galera, começou a empreender, começou a dar certo, e essa empresa começou a crescer, ter cada vez mais funcionários, mais pessoas, e sempre resolvendo ali do jeito que dava, porque eles eram especialistas do negócio, né? Então eles foram crescendo de gente, crescendo de um monte de fatores, e conforme foi crescendo no mercado, ficando mais robusto, também se exigia-se certos processos, porque para você crescer e escalar, é necessário você ter um certo nível de processo de maturidade organizacional, de negócios e por aí vai.
E aí que mora o perigo, né? Porque quando a gente vai falar sobre mindset de dados e tudo mais, pode ser que muitas das coisas que essa pessoa, nessa empresa fez, no freestyle, na intuição, na inteligência de negócio que ela tinha, deram certo. Mas a partir do momento em que ela pensa em crescer e começa a crescer, ela vai precisar estipular algum tipo de governança em relação a alguns processos e a coleta de dados, por exemplo. Então... E é engraçado, assim, que nesse ciclo isso nunca foi importante. Os dados nunca foram importantes porque a pessoa era especialista. Tinha uma cabeça ali especialista que sabia para onde ir. E nunca se precisou preencher tantas coisas, ter os dados, acompanhar as métricas, mas conforme foi crescendo, a passar dos anos e crescendo a maturidade, uma hora chegou a ser necessário. Até porque o dono que antes estava lá no operacional, hoje em dia ele está lá na parte estratégica, ele não pode ficar voltando para o operacional. E quem está no operacional hoje não domina tanto o assunto porque vai ser pautado ao quê? A experiência do dono que tem lá 40 anos só de experiência, aí ficou complicado para essa empresa X. Então, Cacá, por que se preocupar com isso? Cara, porque você quer crescer, né? Você não quer continuar daquela maneira no freestyle, restringido às coisas. Conforme você vai escalando o seu negócio, você precisa distribuir a inteligência, você precisa distribuir tarefas. E para você fazer isso, você tem que munir as pessoas de informações, tem que deixar essas informações acessíveis para as pessoas e tem que cobrar que elas sigam esses padrões, esses processos e prezem pela qualidade do que elas estão entregando no dia a dia. Então, se você... Isso tem tudo a ver com o mindset de dados também. Então, se vocês querem ser o mesmo profissionais daqui 2 anos ou estar no mesmo tipo de empresa daqui 2 anos, cara, ignora a nossa palestra porque não vai servir. Porque acontece que para a gente poder crescer, a gente vai precisar ser cada vez mais organizado e é chato crescer. Ter mais maturidade é chato. Ai, nossa, tem mais processo para cuidar, tem, porque a gente está crescendo e a gente tem preço de maturidade. Então, às vezes é muito chato mesmo, tanto na parte de quando a gente está empreendendo, que eu já vivenciei isso, porque no começo ele é meio bagunçado, mas é meio gostoso, você está conquistando algumas coisas, e depois a brincadeira ela começa a ficar mais difícil. Assim como numa empresa também, que a gente já vivenciou, do tipo, nossa, mas agora tem mais esse processo? Sim, tem, porque no futuro a gente quer olhar para esse dado aqui, que ele vai ser super importante. Exato. E aí a grande questão é, vocês são data feeling ou vocês são data centric? Mas o que é data feeling? Oi? O que é data feeling? Data feeling é a pessoa que faz assim, ó, na hora de decidir as coisas. É a grande maioria dos brasileiros, mas ele não faz isso por maldade. Ele faz isso porque ele tem uma puta bagagem, porque ele estudou em XYZ, porque ele está há 40 anos no mercado. Só que isso é complicado porque a gente está num mundo completamente volátil, né? A gente sabe as coisas que a gente vivenciou nos últimos 3 anos, que a gente nem conseguiria sonhar com isso há 10 anos atrás. Então é complexo, a gente sempre está se pautando de acordo com as nossas experiências hoje. A gente está falando para jogar fora. Mas, se você fica sempre tomando as decisões porque você sabe, porque é o achismo ali, que a gente brinca desse data feeling, que é o dado do sentimento, do que você sente, que você acha que são as coisas, é muito complicado. E, infelizmente, é a grande maioria do que a gente já acompanhou na vida inteira, né? Que a gente viu. A gente mesmo, às vezes, é data feeling. Não totalmente. E o data centric? Ele se difere do data centric porque é uma pessoa, uma organização que tem essa cultura de olhar sempre para os dados antes de tomar as decisões dela, ela tem um registro desses dados, ela analisa, ela consulta esses dados com frequência. Então ela não vai simplesmente acordar de um dia para a noite e decidir fazer uma mudança drástica e nem pequena muitas vezes, porque todas elas vão envolver dinheiro. Elas vão ter essa preocupação em olhar para os dados, ter uma visão crítica deles para depois avançar. É aquela premissa de contra dados não tem fatos errados, eu esqueci agora. Mas enfim, se você tem os dados ali, os números, você tem as provas, sabe? Então dá muito mais firmeza para você tomar decisão em qualquer coisa. E é muito engraçado que pesquisar é muito ingrato. Diversas vezes até hoje eu vou fazer pesquisa lá crente, achando, falando, não, esse daqui, ó, teve ano passado, onde eu trabalhava, eu fui fazer uma pesquisa se um software que a gente usava fazia sentido ou não, tinha que derrubar ele. Eu falei, não, esse negócio é uma porcaria, ninguém gosta disso aqui. Fui pesquisar, todo mundo adora. Tava indo no meu data feeling e aí a gente tomou decisão de acordo com a pesquisa que os dados apresentaram. Então a gente fica com cara de trouxa, várias vezes que a gente pesquisa é uma delícia, porque a gente fica mais pautado à verdade dos dados, do meio, né, e não a nossa. Não,
e o outro lado desse prazer em pesquisar é que justamente você tá ali com a mentalidade, cara, eu tenho que trocar esse software porque ele não está funcionando. E aí, às vezes, você investiria num software mais caro sem precisar, sabe? O bom da pesquisa é justamente esse calma, não precisa desesperar, tá tudo certo. Não é esse o caminho, sabe? É uma grande briga com o nosso ego, né? Porque a gente sabe daquilo, a gente passou por aquilo, mas não tá pra gente se firmar só nele. Exatamente. Pois é, mas existem esses problemas, existem esses cenários, mas também deve existir alguma maneira de contornar esse problema em questão, né? Aqui a gente vai falar sobre algumas dicas que a gente montou num caminhozinho para vocês. Então, o caminho que a gente pensou para poder propor é primeiro analisar o hoje. Então, o que você tem feito hoje, como que você tem olhado os dados, como que você organiza esses dados dentro da sua empresa, do seu trabalho, do seu dia a dia. Se você está olhando para todos os dados, se existe alguma lacuna que está acontecendo, porque muitas vezes a gente fica muito bitolado em entender um cenário muito específico. Nossa, deu uma diferença? Em entender um cenário muito específico e esquece outras pontas do negócio. Depois, o exercício prático que a gente montou, um guia. É a Campus Party, Cacá. Campus Não Party. tem muito o que fazer. Daqui a pouco o Homem de Ferro vai assumir nossa palestra. Do exercício prático, a gente vai passar para a priorização. Então, como que a gente vai priorizar os próximos passos? E parâmetros, que são algumas regras importantes para se definir antes de começar a analisar os dados e compará-los, por exemplo. Bora aprofundar isso, então. A primeira questão ali que a gente falou de chega de data filling, pelo amor de Deus, é você analisar o que vocês fazem hoje, né? Então, tipo assim, tá, de alguma maneira vocês se pautam hoje na tomada de decisão de vocês. Bem ou mal, sim. Vocês acordam, a gente vai, sei lá, prefere uma pasta de dente do que a outra por um motivo. Então, algo no trabalho de vocês tomam decisão com base em algum tipo de dados. E o que é esse dado? Como que você anota ele? Que dados são esses que vocês consomem? Por que vocês consomem eles? Justamente. Esse sobre armazenamento, inclusive, é um dos próximos tópicos. Que, inclusive, assim, a gente já se deparou com muitos empreendedores que falavam, tá, por que você toma essa decisão? Com base em que dado? É porque, assim, eu trabalho com isso há 10 anos e eu sei que, sazonalmente, nessa época do ano, as vendas, elas caem em X. Ah, que legal. Onde você tem isso anotado? Não, eu sei, eu tenho 10 anos que trabalho com isso. Tá, mas como é que você me prova? Como é que você auditaria? Exato. Não, e vamos pensar mais. Vamos supor que tem um investidor que você vai mostrar para ele o rendimento da sua empresa. Se você não tem nem isso anotado, não tem como. Então, a gente precisa ter essas questões documentadas, porque a gente também não pode ficar trabalhando achando que a gente é eterno. A gente tem que trabalhar para ser substituível, porque não dá para a gente continuar 5 anos tendo o mesmo cargo. Mesmo que a gente seja o dono ali, ou seja no melhor cargo possível, a ideia é a gente ir trabalhando para outra pessoa substituir a gente e a gente continuar crescendo. Exatamente. Esse segundo tópico, que é do caderno Databricks, é mais para tirar aquela sensação de que a gente precisa de ferramentas super robustas, que a gente precisa de um time para começar a trabalhar com dados. O time vai ter seu valor quando você tiver uma já muito maior, tudo mais, é óbvio. Mas para começar a prestar atenção nos dados e a ter uma cultura um pouco mais embasada neles, você não precisa começar grande, você pode começar pequeno. Desde anota em qualquer lugar, desde um caderno a realmente um banco de dados estruturado. Inclusive, nesse cenário aqui, a empresa X lá, ela viu que estava desesperada para colocar, sei lá, a maturidade estava crescendo e ela contratou um time de dados, de análise de dados, enfim, para fazer o quê? Fazer dashboards, fazer várias coisas para cuidar, só que se eles nunca tiveram essa maturidade nem de anotar os dados, vocês acham que os dados lá no final, na ponta, eram bons? Vocês acham que a galera sabia analisar algum tipo de dado? Então vocês já estão tendo mais ou menos um spoiler aí do como é que vai virar essa bagunça. E deixar os materiais simples e de fácil acesso vai muito de encontro com o que a Cat falou, de que você você é substituível, você vai crescer e outra pessoa vai fazer o que você faz. Então é interessante deixar esse histórico para que isso possa ser consultado, auditado, melhorado e por aí vai. Bom, aí aqui a gente até colocou aqui que, né, isso o ChatGPT não
não faz pela gente. Que, assim, existe uma acurácia ali, uma coisa intangível que a gente pode perceber que está ao nosso redor. E é sobre a gente começar a treinar o nosso olhar sobre coisas padrões na vida que acontecem. Por exemplo, é a segunda vez que esse drone passa aqui. Entendeu? E aí, se eu pego parâmetros, que eu já vou adiantar a próxima dica, que a gente coloca 2 parâmetros de a quantidade de vezes que acontece e o tempo, eu consigo fazer uma métrica de quantas vezes, enquanto eu falava na Campus Party, a porcaria de um drone passou. Pode ser uma questão. Mas é importante a gente ficar atento a essas pequenas coisas que acontecem de maneira padronizada. Quando a gente estava montando a palestra, a gente pensou no exemplo que, vamos supor, a gente tem uma loja. Cara, o lojista lá, ele vai saber quantas pessoas, eu espero, né? Quantas pessoas em média entram na loja dele, qual que é o dia da semana mais lotado, qual que é o menos. Mas você já parou para pensar, falando pro lojista, se as mães que vão lá acompanhadas de criança, elas saem da sua loja irritadas ou felizes? Porque às vezes, se você não fez nada, sei lá, um desenho para a criança pintar que poderia deixar a mãe mais tranquila, porque toda vez que tem uma mãe e uma criança, a mãe sai brigando com a criança. E esses são pequenos dados que a gente acaba ignorando, que podem fazer uma grande diferença no nosso produto, no nosso negócio. E que assim, gente, o ChatGPT não vai contar isso pra gente, porque a gente precisa estar lá literalmente vivenciando, reparando, observando e ouvindo de uma maneira completamente desprendido do seu eu, assim, tirando o ego ali, sabe? O que você entende, o que você vê. Porque cada um tem uma percepção. Então, é bem sobre observar o comportamento das pessoas e estar equilibrando sempre essa análise quantitativa e qualitativa. Porque, às vezes, elas podem até se refutar também. Esse exemplo de observação que a Cat deu é um bom exemplo de análise qualitativa. Que a gente está observando um comportamento, a gente não está quantificando ele necessariamente, mas a gente também não vai adentrar muito sobre isso. Hora do exercício. Aqui a gente inventou mesmo 2 exercícios para vocês fazerem. Se der certo, vocês falam com a gente depois, mas a gente já testou em alguns lugares aí e viu que deu certo, pode passar. Que é basicamente... Não precisa levantar, tá, gente? Tá tudo bem. Que é para... uma coisa, no final a gente vai dar um QR Codezinho para vocês pegarem todo o material. Essas 50 pessoas que estão assistindo a gente aí. Mas olha, é o seguinte, é para gerar clareza sobre dados e o que vocês fazem hoje. Então é basicamente uma tabelinha, mas assim, risca aí no papel ou no celular. E esse primeiro é sobre o que vocês já fazem hoje. Então o que eu olho de dado hoje. Então hoje, eu olho, sei lá, quanto que eu tenho de faturamento, eu olho quantas pessoas acessaram meu site, eu olho quantas pessoas baixaram meu arquivo, etc. Beleza, você vai anotar ali. De qual área do negócio é essa? De qual área do negócio é essa? Pode ser se for da área de produto, coloca lá, tá atrelado ao usuário, tá atrelado à parte financeira. Se a gente está falando de um negócio físico, ele está atrelado à parte financeira, está atrelado ao marketing e por aí vai. Por que disso, vocês vão entender já já. Onde que eu anoto isso? Às vezes a gente vai descobrir que vocês não anotam em lugar nenhum. Que na verdade vocês têm que ir lá com todo respeito, na puta que pariu de um site para ficar coletando, mas não tem anotado. Se o site morrer ali, acabou. Se você migrar de plataforma, você vai perder todos esses dados. E por fim aqui, qual que era o grau de prioridade disso? Porque às vezes a gente fica se atentando a alguns dados que eles não são importantes. Feito isso, a gente vai para uma segunda parte. Que daí, primeira parte, vocês olharam para o que vocês fazem, agora a gente vai tentar olhar para o que a gente não faz. Que é, quais dados eu tenho, mas eu não uso hoje? Quais dados eu tenho e não uso hoje? De quais áreas que eles são? Mesmo sentido, área de negócio, por aí vai. Onde que eu consigo essa informação? Às vezes é uma informação tão complexa de conseguir, que é tão na mão ficar contando, que nem vale a pena, né? E qual que é o grau de prioridade? Você pode voltar um slide, por favor? Aqui, por que isso é importante? Às vezes vocês só vão perceber que vocês só olham indicadores financeiros. E o restante? A gente, como profissional, que quer ser um profissional completo, a gente tem que ter um olhar em 360 do negócio. Mesmo que o principal fator que você esteja olhando, vamos supor, é o financeiro. Beleza, é ele que move. Mas e o restante? Também é importante, porque eles podem estarem atrelados. Pode passar. E aqui também vocês vão ver qual é a área que vocês mais têm dados. Então, é igual aquela roda da vida,
coisinhas complementares, a gente tem que ter um pouquinho de cada, para a gente poder ter mais equilibrado, porque às vezes a gente está olhando para dados só de um lugar. Geralmente é financeiro, ou então quantidade de usuários, ou visualizações, enfim, coisas nesse sentido. Mas tem outras questões que são importantes a gente estar se atentando também. Mas assim, isso daqui primeiro é para dar clareza. Porque daí a gente entra na questão, né, Cacá? Quanto mais dado é melhor? Não necessariamente. Vai depender muito do objetivo do que você está tentando responder com esses dados, né? Você pode ter uma pessoa que tem um monte de dados sobre um monte de coisas, mas como ela não tem um objetivo específico na hora de analisar, ela não vai saber qual escolher. Ou você pode ter uma pessoa que tem poucos dados, mas sempre olha, sempre analisa, sempre pensa neles. Então isso vai variar muito de caso a caso. Uma coisa muito importante é que você ficar viciado em volume de dados pode te deixar um pouco mais perdido do que te ajudar a encontrar, de fato, respostas, né? A gente gosta muito de pegar dado, métrica, enfim, e tem que encarar como bússola para tomada de decisão. Se você tiver 3 bússolas no bolso, talvez possa ser que uma encostou num metal ali e ela desmagnetizou a bússola. E isso vai te atrapalhar, porque você não vai saber em qual está correto ou não. Então, esses exercícios que a gente passou é para dar uma clareza do todo, e a ordem de prioridade lá é para ver o que vale a pena ou não. Porque no primeiro momento que você está iniciando nessa maturidade, talvez seja melhor você pegar 1 ou 2 ali para complementar e pronto, acabou. Mas depois de 5 anos, vamos supor, que você está no outro grau de maturidade, putz, deixa eu voltar lá. Nossa, tem esse dado aqui que a gente tem que eu nem lembrava. Vamos começar a usar ele também de uma maneira assertiva? Porque não dá, de uma hora para outra, você querer ter um dashboard super robusto com vários dados. Você não sabe nem analisar o arroz com feijão, né? É aí que tá. Porque o dado em si, ele não é o final, ele é o meio do caminho. O final mesmo, o pote de ouro, vai estar na análise que você vai fazer, na interpretação que você vai dar e como que você vai contextualizar essa informação para a sua realidade na decisão que você precisa tomar, sabe? Então a empresa X ela não vai ter uma eficácia porque não houve um momento que ela começou a aprender. Cara, a gente nasce, a gente sabe andar? Não. A gente aprende, sei lá, demora quanto tempo para a gente aprender a falar, comer, andar. É a mesma coisa no mundo dos negócios. A gente precisa de um tempo para ir entendendo como é que utiliza aquele dado, como é que faz pesquisa, para a gente realmente ter algo robusto como a gente vê na maioria de empresas que a gente fica encantado, né? Show. Essa daqui é minha favorita, que eu vejo como 2 regras se vocês têm dados, ou um dado, para vocês transformarem em métrica. Qualquer métrica ela é construída principalmente por 2 fatores. Vocês colocarem um parâmetro nela e ter que o parâmetro mais ligado à faixa de tempo, no sentido de, se você quer qualquer dado, você tem que sempre coletar ele da mesma maneira. Então não dá para uma vez você fazer uma pesquisa no formulário, a outra vez você pergunta boca a boca e a outra vez você pede para um funcionário X coletar aquilo. Você sempre tem que coletar da mesma maneira e sempre na mesma faixa de tempo, do mesmo modo. Isso é porque... Então, aqui a questão do drone. Se eu voltar aqui amanhã e eu estiver naquele palco ali e o drone passar, não equivale a esse dado que eu coletei hoje virar uma métrica. Porque os parâmetros, eles mudaram. Assim como o termômetro. A gente tem Fahrenheit, Celsius, por exemplo. Ambos, quando eu for colocar a mão em algo que está numa temperatura X, ela pode me queimar ou pode, sei lá, esfriar minha mão, por exemplo. Mas, para alguém, vai ser um Fahrenheit de sei lá quanto, que eu não sou nerd a esse ponto de saber, e o Celsius de outro, entendeu? A temperatura e o que acontece é o mesmo, só que definiu-se parâmetros diferentes, entenderam? Então, é muito importante vocês sempre coletarem do mesmo jeitinho, na mesma faixa de tempo, assim como analisar também do mesmo jeito. Porque daí o último desafio que fica depois, que é o mais complexo mesmo, principalmente quando a gente vai criar uma métrica, que é o que a gente já fez lá onde a gente trabalha, que é definir o que é bom e o que é ruim. Até no mundo atual, assim, o bom e o mal e etc. é complexo de definir. Então, a régua do que é frio, do que é quente, também é algo que, para quem for criar uma métrica, com o tempo e estressando a métrica que vocês vão aprender. Mas isso daí é um papo para outra palestra também. A primeira questão que eu estou querendo dizer aqui é sempre do mesmo jeito, na mesma época, ou seja, com o mesmo tempo, do mesmo modo, guarda no mesmo lugar. Se fizer isso errado, vai dar errado e vocês vão estar se guiando com uma bússola que está desmagnetizada. Show.
sinais vermelhos. Então aqui a gente vai trazer alguns sinais de que talvez você não esteja usando, trabalhando com dados da maneira ideal. Assim, primeiro é querer abraçar o mundo, né? Que é aquela questão de você querer um monte de informação, um monte de dados de uma vez, sem ter nenhum... É a maioria, né? De todo mundo. Sem ter nenhum objetivo específico, sem ter uma pergunta para responder. E quando a gente diz de ter todos os dados, não é sobre aquele exercício, mas é sobre querer analisar todos e estressar, tipo, não, agora a gente é data-centric, então a gente vai ter todos os dados. Não, pelo amor de Deus, vai dar ruim. Sim. O outro aqui que a gente colocou aqui em cima é não educar o seu time a seguir boas práticas. Existiram palestras aqui na Campus Party hoje, especificamente até, sobre como que dentro de um processo que a gente começa a anotar dados, a gente começar a errar na anotação desse dado, como que ele está sendo armazenado, dá ruim lá na ponta. Então, se tem um cadastro para preencher do cliente e para facilitar, foi lá e colocou o e-mail XPTO, whatever lá. Cara, no final você não vai conseguir ter sua base de e-mails de lead lá bem consolidada. Assim como, quero fazer análise de qual que é a minha média de idade dos meus clientes. Se você não anota isso direito, como é que você vai pegar? Né? E aí o delicado porque vocês estão aqui numa quinta-feira feriado ouvindo a gente à noite. Vocês estão um passinho a mais de quem vocês vão ter que ensinar. E é essa galera que é complicada. Porque no dia a dia eles não vão ter essa curácia de fazer tão certeiramente. Justamente. E esse de não educar o time, ou não prezar pela qualidade, não centralizar, é muito pela questão de você criar a cultura e as pessoas irem caminhando junto com você. Porque além delas fazerem de uma maneira mais... Tá foda. A gente está competindo hoje com drones e com difícil. O cara da NASA, gente. Tá difícil, mas bora lá. Para realmente esse comportamento se seguir ao longo do tempo, ser repassado e ser cobrado entre as equipes também. Mas eu gostei que o palco aqui tá tremendo, tá parecendo que é tipo red flags. Tá bem nesse nível. Essa é a questão do centralizar dados que a Cacá mencionou. É muito importante, porque senão você vai ficar catando coquinho na hora de analisar. E, cara, isso pede um tempo absurdo. Então, às vezes, mais vale um Excel mais ou menos feito do que você ficar catando coquinho em várias plataformas e pirando, né? Justamente. E por fim, assim, qual que é o lado bom disso tudo que a gente está falando? Se vocês fizerem, o que vocês vão ter de benefício? Cupom de desconto, por exemplo? Poderia, né? Mas, de tudo que a gente falou, né? Fazendo isso pouco a pouco, você vai amadurecer seu time gradualmente, pensando em ter qualidade, em ter processo, em ter governança e tudo mais. Vai conseguir tomar decisões mais assertivas, mesmo que pouco a pouco, até acostumar, né? Trabalhar esse músculo mesmo. Cara, o principal é o que está do lado da Cacá. Quem quiser tirar a foto da Cacá vai aparecer o principal. Quer economizar tempo e dinheiro. Se você está com todo o acontecimento mais célere na sua companhia, está mais fluido, você está tomando decisões mais assertivas, você vai economizar a porra do dinheiro, isso que importa no final das contas. Você vai ter menos dor de cabeça, vai ser muito mais fluido. Então, por favor, saiam daqui mais como? Mais data-centric. Pelo amor de Deus. E aí a questão é, vocês... Tem 30 minutos ainda? Nossa, a gente vai ficar horas aqui, então, conversando. É porque a gente é safo, entendeu? Vocês são hoje mais data-centric ou data-feeling depois dessa palestra, sabe? É isso que a gente quer que vocês saiam daqui. Exatamente. Eu acho que dá para abrir para perguntas, né? Dá. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Aí o QR Code, ó. Só pode baixar quem seguir a gente no Instagram. Prefiro Cacá aqui. E o meu sobrenome, que começa com K e termina com K. Então, por favor, deem esse mimo aí. E se alguém tiver alguma pergunta aí pra fazer, ou quiser trocar ideia depois, ou quiser chamar a gente no Instagram também pra conversar, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre, a gente realmente gosta muito de conversar e tentar contribuir com todas essas questões aí voltadas à pesquisa, a dados, enfim. Inovação, tudo isso. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção.